Bem-vindos ao Sebenta Digital, um podcast BCN sobre educação. Hoje o tema do nosso podcast é Espaços de Aprendizagem Ativa. O professor Marco Ventos esteve à conversa com o professor Luís Gaspar sobre os ecossistemas digitais do século XXI. A BCN agradece a ambos por aceitarem o nosso desafio. Antes de mais, lembramos os nossos estimados ouvintes para subscreverem o nosso podcast e ficarem atualizados sobre futuros episódios. Iremos convidar educadores de várias áreas para falar sobre temas relevantes para o presente e futuro do ensino. Para saber mais sobre soluções EdTech e dicas sobre tecnologia educativa, visite bcnsistemas.pt ou a nossa loja bcnonline.pt. Estamos no podcast Sebenta Digital. Este é o quinto episódio. E neste quinto episódio, em que o tema são os espaços de aprendizagem ativa, ou os ecossistemas de aprendizagem deste novo século, temos como convidado o Luís Gaspar. Para quem não sabe quem é o Luís Gaspar, a minha primeira pergunta é, desde já, dar as boas-vindas e perguntar quem é o Luís Gaspar. Olá, Marco. É uma boa pergunta. Bom, não vou fazer a jogador de futebol Luís Gaspar, mas neste momento sou diretor de serviços da Direção Regional de Educação das Tecnologias e Ambientes Inovadores de Aprendizagem. Também sou professor de Informática. Não estou a lecionar neste momento, que é incompatível com o cargo, mas tenho a responsabilidade de promover na região estes ambientes inovadores de aprendizagem, as tecnologias educativas, de promover os ecossistemas da integração digital na educação, e tem sido um desafio interessante nestes últimos tempos. Falando nesses ambientes e como diretor desse... Este nome é engraçado, não é? Ambientes inovadores de aprendizagem ou ecossistemas. Na verdade, a Madeira tem liderado no país este fenómeno de ecossistema, porque nós temos no país, segundo as últimas contas, são cerca de 400 espaços inovadores de aprendizagem. Ditos desta forma, desses 400 espaços inovadores de aprendizagem, são poucos aqueles que, na verdade, são um ecossistema de aprendizagem. E aquilo que eu queria perceber era o que é que a Madeira, na verdade, tem de diferente em relação às mais de 400 salas do futuro que existem pelo país. Para já não temos 400, porque não temos assim tanto número. Não, sim. Mas eu acho que o que nos distingue dos restantes projetos do país é exatamente este, termos um ecossistema integrado e não de termos as partes ad hoc soltas sem interligação. Nós demos início a um plano estratégico de inovação educacional em que tinham 5 áreas fundamentais, e uma delas eram os ambientes inovadores de aprendizagem, a outra o projeto dos manuais digitais, a formação, porque não vale a pena estarmos a investir e perder tempo e implementar todas estas metodologias, todas estas novidades, se não tivermos um bom plano de formação. Tivemos ainda aquilo que nós chamamos os núcleos de inovação educacional, que é complementar com outras tecnologias que sejam mais específicas a algumas áreas disciplinares, e depois a estrada necessária, que são as infraestruturas de rede e de comunicação, para que se propicie realmente um ambiente de integração e de aplicação do digital. E nunca olhamos para este conceito em separado dos outros. Não é uma questão isolada de tudo o resto. Não, embora seja naturalmente uma área da escola, um espaço na escola, porque assim houvesse orçamento seria a escola toda, mas temos que começar por algum lado. Mas não é, por ser uma área só da escola, não significa que seja isolado. Ou seja, a ideia é que aquele espaço seja o impulsionador de transformação no resto da escola. Se nós tivéssemos que caracterizar esse espaço inovador de aprendizagem, como é que caracterizavas esse mesmo espaço? Ou seja, esse espaço é caracterizado por quê? Pela questão do material que está associado? Não. Porque falaste, assim, naturalmente ele tem um conjunto de equipamento. Eu gostava também que me dissesses o que é que ele tem, que tipo de espaços são esses e que tipo de equipamento é que tem, mas tudo o resto está associado, porque falavas da formação, isso também me interessava perceber como é que funciona.
Naturalmente, o espaço segue o modelo que foi construído há uns anos pela European Schoolnet Network, que acho que teve uma tradução muito infeliz das salas do futuro. Daí que nós insistimos até organicamente de chamar ambientes inovadores de aprendizagem, e não de espaço inovador, porque não queremos restringir ao espaço, mas a ideia é que da lei se propicie um ambiente inovador de aprendizagem em toda a escola, e que no caso até como conseguimos já ter o conceito em todas as escolas de segundo e terceiro ciclo e secundários da região, já estamos a trabalhar também com o conceito nas escolas de primeiro ciclo. A nossa ideia é termos o ecossistema regional e é para isso que estamos a trabalhar. E a nossa intenção é que dali surja a inspiração, que seja o centro de promover novas metodologias para o resto das disciplinas, e que depois não quer dizer que obrigatoriamente não quer dizer que o professor tenha que lá estar para que isso aconteça, ou seja, aquilo serve de impulsionar o resto, que catalisa e depois as pessoas podem levar para outros espaços até... Independentemente ou não de ter um mobiliário adequado, podemos ter a inovação em qualquer espaço, dentro e fora da escola. E é um bocado esse que o espaço nós queremos... Mas aquele espaço promove um tipo de interação que outro espaço muitas vezes não promove. O espaço foi desenhado idealmente para isso. Como é que caracteriza esse espaço então? Ou seja, é mobiliário flexível? Eu costumo dizer, quando começamos a implementar em 2018, neste espaço não há nada estático. E é isso que promove, ou seja, aquilo que nós queremos é mobiliário flexível que se adapte às diversas metodologias de trabalho, mobiliário que interesse a interação com os alunos e a interação do professor com o aluno. Por exemplo, nós insistimos, não há secretário do professor no espaço. Uma mesa de apoio. Eu às vezes digo, uma boa mesa para tomar café. Porque o que interessa é que estejamos todos em contato. Ou para o professor pendurar o casaco, não é? Essa faz sempre falta também. Não é? Também, mas isso o cabide à entrada também resolve o problema. Mas a ideia aqui é promover a interação, é promover o aluno como a centralidade do momento de aprendizagem. E esses espaços, embora tenha todo o mobiliário adequado para isso, que propicie essas condições, mas se eu tiver uma experiência, a nossa intenção é, eu tenho uma experiência como professor naquele espaço. Se no dia a seguir eu volto à dita sala tradicional, o que é que me impede de eu tentar transformar a minha sala tradicional, tendo em conta a experiência que eu tive ali? Nada me impede. Sim. A não ser a seguir o funcionário quando vem limpar a sala que volta a pôr tudo arranjadinho, que é um problema. Nós sabemos que já um espaço, já esse espaço flexível, em muitos casos, não é adaptado, ou seja, os layouts muitas vezes mantêm-se estáticos, ou seja, um espaço que permite essa flexibilidade, e estávamos a falar do exemplo das 400 que temos pelo país, e se formos somar isso ao mundo inteiro, não é? Se calhar temos muitos espaços desse género, e que por si só já não são... já não criam esse despertar para um diferente layout, um diferente modelo. Consegues confirmar que fazer isso num espaço que nem sequer tem essa adaptação, que as coisas se tornam mais difíceis. Tornam-se e infelizmente o que se vê mais documentado são termos ali um investimento que propicia isso e depois as coisas não acontecem. Não quer dizer que na Madeira também seja perfeito. Sim. Isto é um trabalho que estamos a fazer, um caminho que é preciso fazer. E esse caminho faz com formação, com sensibilização e com até dar o apoio aos professores para que eles percebam essa alteração ou qual a vantagem dessa alteração. Se esse trabalho não for feito, termos umas cadeiras com rodas ou uma mesa tradicional, pouca diferença há. Pode ser o mesmo efeito, claro. Pouca diferença há. Até porque nada destas novas tecnologias mobiliário é um fim para. Esse fim está sempre centralizado, e felizmente que sim, no papel do professor. Mas para além do mobiliário, esse espaço caracteriza-se também por ter que outro tipo de tecnologia? Nós costumamos fazer o espaço por si só, o desenho tem uma série de tecnologia associada que advém daquele conceito, desde o aluno explorar, investigar. As 6 zonas, não é?
Eu não gosto muito de fixar nas 6 zonas. Porque... Sim, mas as 6 zonas enquanto modelo pedagógico, enquanto metodologia de investigação. Até porque eles acho que têm um erro ali de design, que era haver uma zona específica para criar. Eu acho que o aluno tem que criar em tudo. Sim. Mas sim, fui pela primeira vez, pôs o foco no aluno também de criar isso. Não é nesse conceito, mas o que nós tentamos fazer é agregar toda a tecnologia emergente naquele espaço, para ser potenciador também da utilização dessas mesmas tecnologias naquele espaço, porque é propício ao desenvolvimento das mesmas. No entanto, estas tecnologias que vamos agregando são mesmo isso, são complementos que também pode-se usar em outros espaços, mas o foco está em tudo o que é emergente. E o que é que tem sido emergente na nossa sociedade? Eu nem falo na educação. A ideia é, se nós queremos preparar, temos que olhar aquilo que está a ser emergente para tentar que a escola acompanhe isso, para pelo menos os nossos alunos terem essa capacidade de perceber a tecnologia emergente que está a surgir ou os conceitos emergentes, porque este desafio há de se manter sempre. Estamos a preparar os alunos hoje para saírem daqui a 5, 6, 7, 8, 10 anos para o mercado. E aquilo que hoje é emergente é passado nessa altura. Sim. Mas, ao menos, temos a certeza que o que é emergente o aluno já consegue acompanhar. Podem, desde logo, fazer transferência para o cotidiano atual, não é? Quer dizer, não está à espera. Conseguem identificar o conceito e conseguem pôr em prática na sua criatividade ou não, ou na sua construção do conhecimento, aquilo que eles retêm da escola, como é que podem aplicar depois na sociedade. Estou a falar de realidade virtual, realidade aumentada, impressão 3D, modelação, robótica, que é o standard que vemos nestes espaços. Agora, se é esta tecnologia ou outra, aqui o mais importante é o conceito e tentar colocar esse conceito no espaço. Daí há a questão da formação que falaste como sendo fundamental, porque se nós só colocarmos a mobília, mas depois não nos soubermos sentar nela, ela vai ter pouco impacto, não é? E deixo-te a perceber, desde logo. Como é que esse processo é feito na Madeira? O processo de formação de professores ou técnicos que possam dinamizar atividades em espaços como esse? Na Madeira a formação funciona ligeiramente diferente do que aqui no resto do país, ou até nos Açores. O processo é centralizado e gerido pela própria Direção Regional de Educação, e aquilo que nós fazemos nós centralmente temos as equipas de implementação dos espaços e das tecnologias e que formamos essas pessoas que replicam nas escolas. E depois, a formação tem sempre dos momentos. Tem a parte técnica da utilização, porque eu até posso ter todas as ideias pedagógicas, mas se não tiver o apoio técnico da utilização da tecnologia, aquilo que eu vou trazer ao professor é frustração, porque eu quero usar, mas de alguma forma não consigo perceber a utilização do equipamento ou da tecnologia. E isso pode transformar em uma certa frustração e ter o resultado contrário daquilo que nós queremos. E passado essa primeira fase, vamos à segunda fase, que é impulsionar a metodologia pedagógica de exploração daquela ferramenta, como aplicar no conceito dito tradicional e como impulsionar esse conceito para uma melhor aprendizagem e interação com os alunos. Fazemos sempre em 2 momentos. Fazemos grupos escola a escola, ou seja, os nossos formadores, que são professores destacados na Direção Regional de Educação, vão às escolas e fazem essa formação e depois fazem acompanhamento até ao longo dos anos letivos para atualizações. O que é que nós queremos com este? No fundo, é disseminar em mancha. Sim. Porque depois são esses professores das escolas que começam a aplicar, que começam a passar a exemplos palavra, para os outros, não é? Passam a ser os exemplos. Depois nós abrimos novas formações para grupos de escolas e vamos disseminando. E diz-me, a formação é requisitada pelas escolas ou vocês, enquanto organismo que tutela, é que vão promovendo essas ações e as pessoas vão se juntando? É uma coisa mais generalizada? Nós temos esta prática. Nós idealizamos um conceito, o projeto, apresentamos às escolas, implementamos, ou seja, é instalado
no dia a seguir estão disponíveis as formações para serem feitas. E as escolas vão gerindo os seus professores para fazerem a formação. A primeira fase normalmente é sempre proposta por nós e depois, conforme a dinâmica da escola, começam a surgir as solicitações e os pedidos para que se ou repita para o outro grupo de professores ou até que se faça o nível seguinte ou algo mais específico, e vamos tentando dar a resposta aos pedidos, que não muitas vezes é idealizada, porque os recursos humanos também não são abundantes, e eu até gostava de ter mais formadores, mas também são precisos os professores nas escolas para fazerem esse trabalho. Uma coisa, neste momento existe um ambiente inovador, ou seja, um destes ecossistemas em cada escola. Sim. Temos todas as escolas com pelo menos um espaço. Um espaço. E como é que os professores frequentam esses espaços? Ou seja, há uma requisição, o espaço está aberto, ou seja, dentro de uma escola, Sim. Uma escola que tem um conjunto de professores, e como é que o espaço é ocupado ao longo de um dia, por exemplo? Aí a responsabilidade da ocupação do espaço é da escola, e entendemos que seja assim dentro da dinâmica da escola. Aquilo que nós observamos, há escolas que têm um grupo de professores confortáveis e que até querem, no seu horário, já a atribuição da sala. Temos outras escolas em que há uma requisição rotativa e os professores vão explorando as potencialidades do espaço conforme tenham a sua necessidade. E há outras escolas que até usam, para além da atividade letiva, o espaço como laboratório de desenvolver atividades extracurriculares e projetos. Temos estas dinâmicas todas, e aí fica a responsabilidade da escola, porque a escola tem que perceber como é que pode dinamizar melhor o espaço. Sim, não é uma coisa imposta, tem que ser mediante a necessidade. Sim. Normalmente a Secretaria, a Direção Regional não impõe, porque até nós primamos muito o princípio da autonomia das escolas. Aquilo que nós queremos fazer é dar as condições, dar o máximo de apoio, mas depois a dinâmica de utilização tem que ser da escola. Sim, não faz sentido, mas pode ser sempre feito através de sugestões, há várias formas de se conseguir ir também ajudando as escolas, porque há escolas que na verdade não sabem como fazer, não é? Não estou a dizer que é o caso da Madeira, mas estes também ambientes, há. Estes ambientes muitas vezes estão instalados em escolas e na verdade não há a ideia de como é que depois podem ser potenciados. Mas isso é compreensível, até porque agora o conceito é preciso alguém que conheça, que saiba e que possa solicitar, não é solicitar, na verdade, atribuir enquanto estratégias ou exemplos de utilização. Até porque o conceito hoje em dia já é um conceito mais divulgado e falado, é diferente do que estamos a falar em 2018, Sim. quando começamos. Por essa mesma razão é que começamos com o conceito nas nossas instalações como laboratório e fomos dando a conhecer, então, e arrancamos. Havia um espaço modelo, não é? E é o nosso laboratório de exploração de metodologias, de ferramentas e de novidades. E fomos dando a conhecer o espaço e começámos depois a massificar a implementação desses mesmos conceitos e espaços nas escolas. Mas as sugestões têm que ser feitas. Imposição é que não. Muito bem. Deixa-me questionar uma outra questão que enfim, sei que no caso da região está muito incrementado e que me parece que é um exemplo que devia ser trazido para outras escolas e que está agora muito em voga, ou pelo menos começa a ficar muito em voga, que é a questão da cibersegurança, porque todos estes ecossistemas que vão sendo criados, provavelmente a pandemia abriu aqui uma caixa de Pandora. E grande. E que grande parte do sistema educativo não faz a mais pequena ideia naquilo que se meteu quando se colocou nesta onda do digital. Como é que vocês gerem todo o parque digital, tudo que são os equipamentos, os acessos à rede, porque eu sei que vocês têm dentro deste ecossistema de ambiente, como é que isso é gerido? E eu gostava que explicasses sucintamente como é que funciona a questão da segurança digital para os alunos que, na verdade, têm acesso a equipamentos, que têm acesso, seja nestes espaços ou fora deles, não é? Porque, na verdade, o ecossistema é em toda a região. Sim, até porque, com a massificação do projeto de manuais digitais, o ecossistema de utilização digital é a escola toda, espaços exteriores incluídos, tivemos esse cuidado de até proporcionar as condições para isso. Mas tocaste aí num ponto interessante, que é a pandemia abriu uma caixa de Pandora grande.
para nós abrir antes da pandemia. Porque se te lembras, nós começamos um quinto ano antes da pandemia, o que nos colocou a rótulos de loucura na testa de meia dúzia de pessoas, porque perguntar se estávamos bem do juízo, começámos com esta questão. Mas sim, a pandemia veio mostrar uma necessidade de termos estes ambientes e impulsionou e massificou o contexto. O que é que tem acontecido? Eu diria, com a necessidade exponencial da utilização destes contextos, as escolas o que têm tentado fazer é acompanhar essa necessidade e começam com a primeira necessidade é colocar os equipamentos aos alunos e tentar resolver a disponibilização de sinal de acesso. Que pelo que eu percebi, ainda é um problema em muitas escolas, porque há aqui uma vertente de investimento que nunca foi considerada na educação. Criar autoestrada para os carros andarem, não é? Sim. E investirmos para um carro andar em cima de uma estrada de buracos não vale a pena. Essa questão, como nós fizemos pré-pandemia, ou seja, nós olhámos para esse projeto também de uma forma concertada e o que é necessário para ter o ecossistema. E então, nós vamos massificar equipamentos nas escolas. Vamos aumentar o parque tecnológico nas escolas. E vamos carregar as escolas com isto. Não, tem que haver soluções. Na altura, antes da pandemia, foi um desafio enorme. Ou seja, gerirmos os equipamentos de forma moderna, de gestão moderna, via cloud, nessa altura era um desafio enorme. Hoje em dia é algo que é altamente simples de se fazer. Tem o seu custo, naturalmente, mas até porque já existem N soluções e as soluções foram refinadas no mercado. E, bom, vamos colocar este. Como é que vamos proteger os nossos alunos? Os equipamentos vão viajar da escola para casa. Que é um desafio grande, que é, ok, eu até posso controlá-los num domínio fechado na escola, mas e em casa? Não posso interferir nas casas das pessoas, na vida das famílias. E levou-nos a pensar a segurança como um pilar fundamental disto. Ou seja, quando nos colocam esta questão da segurança, e eu percebo a questão, mas para nós só fazia sentido, assim, desde o início, ser um pilar fundamental da implementação do ecossistema digital, a segurança tal como é a qualidade dos conteúdos, a qualidade dos equipamentos e a formação. Para nós isso é alinhar... São os pilares centrais da tem a sua importância. Sim. E o que é que nós aproveitamos? Através desta necessidade de nós fazermos a gestão centralizada de todos os equipamentos. Ou seja, os equipamentos são configurados, instalados, tudo de forma remota e centralizada na Direção Regional de Educação. E há um conjunto de filtros de acesso, não é? Sim. Nós definimos perfis para os equipamentos na escola e definimos perfis tendencialmente mais fechados fora da escola. Até porque depois não sei o que é que se passa dentro. Sim, tu tens uma expressão que já ouvi muitas vezes, diz que o grande mal é o que vem de fora para dentro, não é? Esse é sempre o grande mal, porque o que vai de dentro para fora, ou seja, aquilo que o aluno vai consultar, cabe-nos a nós até a escola ensinar e precaver o aluno desses riscos. De fora para dentro ninguém controla. E infelizmente é cada vez mais a falta de controle, a falta de cuidado e a tentativa de ataque que existe. Para potenciar esta questão da cibersegurança, que nós levamos um bocado a sério desde o início e agora cada vez mais, as escolas têm sido o alvo perfeito dos ataques, por duas razões. Primeiro, que são dados sensíveis de crianças, e a segunda razão é porque não estão protegidas e é muito fácil de serem atacadas. Por isso temos que olhar para esta questão de cibersegurança com cuidado, porque a estrada, até podemos fazer a estrada, mas tem que ser uma estrada segura para que isto aconteça. Tu achas que em Portugal, aqui ampliando aqui um bocadinho mais a ideia, achas que em Portugal esta ideia de o cuidado que os professores têm, ou que as lideranças das escolas têm, ou que os decisores políticos, até indo para uma outra escala, com este digital todo que apareceu, isso foi uma questão pensada? Esta questão da segurança? Não. Até porque também não conhecem em profundidade o processo. Nós lá na região tomamos a decisão de o processo tecnológico e pedagógico partir do mesmo ponto.
E acho que foi a chave do sucesso, porque conseguimos a integração plena. Quando não partem do mesmo, quando temos entidades diferentes, é complicado, não quer dizer que não se faça. Sim. Tem que haver coordenação. Sim, mas isso, cada escola, aquilo que na verdade estou a perguntar é essa sensibilidade, em grande parte, da sociedade, desde logo, e se nós formos afunilando para a escola, as lideranças educativas, professores e encarregados de educação, se têm a sensibilidade de quão expostos estão os seus dados às 300 mil aplicações que entram diariamente. A grande generalidade da sociedade não tem, o que é preocupante. Mas não quer dizer que não se resolva. É preciso fazer muita formação, muita sensibilização nesse sentido, porque, repara, se deixares a porta aberta da tua casa, não te podes queixar que foste roubado. Mas estamos a falar de uma transição, de outra era, de que as pessoas também não estavam sensibilizadas para isso. Não é? Porque, repara, se nós pensarmos na segurança dos alunos na escola, e às vezes eu faço este contraponto, que é quando me falam dos custos, eu pergunto quanto é que sai o porteiro de segurança à porta por ano. Mas aí não há problema nenhum, porque é a segurança da escola. E a outra segurança, que vale, muitas vezes, 1/5 do que vale a segurança na porta. É preciso fazer estes contrapontos e as pessoas perceberem. E é preciso a decisão política também e a decisão orçamental, que isto tem que fazer parte dos custos. Muito bem. Isto tudo é um ecossistema. A outra questão que tinha aqui antes de nós terminarmos é como é que, até porque tens uma responsabilidade na direção regional, por isso até desse ponto de vista, como é que lês esta ideia dos movimentos anti-ecrãs que se vão generalizando pelo país? Não é? Nós, aliás, temos atualmente um movimento que se vai criando, uma petição, inclusive está uma petição pública. Descobri essa semana. Que se chama Menos Ecrãs, Mais Vida, pelos vistos, não é? Porque parece que os ecrãs nos tiram vida. Como é que olhas para isso, tendo em conta que a Madeira é talvez o ecossistema mais digital que temos no país, não é? Pelo menos massificado. Eu olho para isso de duas formas. Até porque também sou pai e tenho o desafio do meu filho não ficar agarrado a um ecrã o dia todo. Mas não é nessa visão que acho que a petição está a fazer. Eu acho que tem que haver um equilíbrio. Mas isso é uma questão de educação. Educação familiar. Porque não é deixarmos de preparar os nossos alunos para uma realidade que é digital nas escolas, porque eu acho que é o melhor sítio para fazermos isso. Em detrimento de termos os alunos... Eu ouvi uma expressão tua na Madeira muito interessante, que era o YouTube Babysitter. Aí não há problema nenhum. Ou ficar o dia todo a ver desenhos animados também não há problema nenhum. A exposição do ecrã, assim, aí já não tem problema, não é? Para muitas pessoas que assinaram essa petição. Atenção, eu não estou a criticar as opiniões, porque eu também tento fazer esse controle com o meu filho, aqui no papel de pai. Mas estou a liderar um processo de digitalização nas escolas porque eu entendo que aí é uma ferramenta de trabalho. Ironicamente, é o que vou dizer agora, que é para não ser mal interpretado, nós estamos a fazer um podcast para evitar o ecrã. Estamos. Este podcast é para evitar, na verdade, que se exponham muitas pessoas aos ecrãs, por isso podem nos estar a ouvir quando estão a fazer o seu joguinho. Das vantagens de uma boa utilização isto era apenas a ironia. Essa questão permite-me fazer a seguinte, que é se achas que os nossos alunos estão preparados para o mercado de trabalho. Tendo em conta até este contexto, não é? Eu diria que os nossos alunos preparados hão de estar, até porque vamos fazer aqui uma retrospectiva. O Marco Bento trabalha com estas novas metodologias, o Luís Gaspar trabalha com estas novas metodologias. Nós não fomos educados com estas novas metodologias. Ou seja, a preparação também vai da formação que fazemos. Agora, a questão é que a escola tem que acompanhar a evolução da sociedade. Acompanhar ou liderar? A pior das hipóteses é acompanhar, mas eu acho que tem que liderar. Mas para liderar temos que dar um passo qualitativo bem grande. Ou seja, é preciso olharem com atenção para um verdadeiro ecossistema. O que é que achas que o futuro reserva para a educação? O futuro da educação... Como é que vês o futuro? O futuro da educação reserva sempre os desafios que
nos acontece. Ou seja, a educação tem que liderar as tendências e tem que educar e ensinar dentro dessas tendências. Agora, o que é que muda? A aceleração. É que as tendências, aquilo que surge, a velocidade é muito grande. E a escola tem que acelerar um bocadinho bem, mais, em muitos casos, para que se consiga este balanço entre aquilo que vai acontecendo e aquilo que é necessário para os nossos alunos perceberem. Um equilíbrio entre o passado, o presente e o futuro, não é? Sim. Mas não se agarrar muito ao passado. O passado é importante termos a história, mas o futuro é desafiante. O que é para ti ser professor hoje? Ou o que é ser professor, não é? Se for mais lado? Eu, porque também sou professor, eu acho que o professor continua a ser uma inspiração para os alunos e ainda é o melhor guia de orientação de conhecimento. Muito bem. Agradeço-te uma vez mais ter estado aqui connosco. Parece. Obrigado. E deixo o convite aos nossos ouvintes que nos acompanhem no episódio número 6. Até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado. E para todos os nossos ouvintes, obrigado por se juntarem a nós no podcast Sebenta Digital da BCN. Não perca o próximo episódio em que iremos falar sobre aprender através de histórias. Como podem as narrativas ajudar no processo de aprendizagem? Para nos dar algumas respostas, iremos juntar à conversa o nosso anfitrião, professor Marco Bento, e a próxima professora convidada, que é especialista nesta área. Até à próxima!